Fala pessoal, nós estamos aqui em mais um vídeo, né? Nesse episódio 3 eu quero falar sobre sabedoria, ou seja, como ter sabedoria para tomar as melhores decisões. Essa é a verdade, todos nós buscamos, né, tomar as melhores decisões porque isso impacta diretamente no nosso futuro. Mas a pergunta que fica é como é que a gente pode tomar as melhores decisões se a gente não tem conhecimento do futuro? Então isso fica, às vezes, uma insegurança danada em tomar uma decisão. Por exemplo, vamos exemplificar para trazer uma praticidade maior para esse contexto. Por exemplo, a gente tem que tomar a decisão de que emprego, qual carreira eu devo seguir, aonde eu devo estar, onde eu devo morar, com quem eu devo casar. E aí, essas são as decisões que giram em torno de nós e que cada vez gera ansiedade sobre o futuro, né? Ou seja, a gente fica preocupado com o que vai acontecer. Será que a gente vai ter uma carreira espetacular? Será que a gente vai ter dinheiro? Será que a gente não vai ter dinheiro? Será que a gente vai conseguir construir uma casa? Será que a gente não vai conseguir construir uma casa? Então, são decisões da vida cotidiana, né? E a verdade é que a gente precisa de sabedoria para tomar as melhores decisões. Só que o ponto que eu quero exemplificar é que você se apoiar em si mesmo é um erro. Então, você ter sabedoria baseado no que você acha ou sente vontade de fazer. Por exemplo, você pode sentir uma vontade de comprar um carro agora e muitas das vezes nossas vontades são baseadas em desejos que a gente vê, que a gente vive, que a gente experimenta e a gente sempre está querendo realizá-los. E aí a gente fica perdido. Será que eu tenho que comprar um carro agora ou depois? Será que eu compro amanhã? Será que eu compro um carro de X valor, de Y valor? Então, são questões pequenas que influenciam diretamente nos nossos resultados, corretamente? Né? Nos nossos resultados. Então, muitas das vezes, a gente vai sofrer consequências baseadas nas nossas decisões. E todos os dias a gente acorda e a gente tem milhares de decisões para ser tomadas. A gente tem decisões de sair de carro ou sair de pé, se eu vou de metrô ou se eu vou de avião, enfim. Então, eu fico pensando, existem possibilidades ilimitadas na nossa vida e muitas das vezes a gente não sabe qual decisão tomar, ou a gente toma simplesmente uma decisão baseada no nosso próprio entendimento, e aí há erros. Há erros. E o tema desse vídeo é como eu posso ter uma sabedoria infalível, de verdade, que eu tomo uma decisão correta e eu tenho certeza que é a decisão correta. E não tem como a gente tomar uma decisão correta se não for por meio de Deus. Então, existe um texto em Provérbios que fala que o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí eu quero destrinchar um pouco o temor do Senhor. Por que o temor do Senhor? Se você não tem temor do Senhor, você sempre vai se apoiar em si mesmo. Se você não tem o temor do Senhor, você sempre vai confiar nos seus instintos. Essa é a verdade, na sua percepção, no que você está vendo. E muitas das vezes o que nós estamos vendo é muito limitado. E aí, se a gente pegar quem é Deus? Soberania, Deus é soberano, criou os céus e a terra. Então, talvez eu estou falando com pessoas que acreditam em Deus. Então, se você acredita em Deus, que Ele é soberano e Ele é infalível, né? Então, Ele é infalível. Então, por que eu vou confiar em mim mesmo? Por que eu vou confiar nos meus olhos? Lá em Provérbios vai dizer assim, olha, consagre o Senhor todos os seus planos e eles terão êxito. Porque eu consagrando os meus planos ao Senhor, eles terão êxito. Porque Deus sabe exatamente o que você tem que fazer. Deus, Ele conhece toda a tua estrutura, Ele conhece o teu propósito, Ele conhece o teu destino. Então, Deus sabe exatamente o que você deve fazer naquele momento. E aí a gente entra num entendimento mais prático, né? Como é que eu posso ter essa sabedoria prática do meu dia a dia? Simplesmente, né, quando você tem um temor do Senhor, você não vai olhar para si. Você não vai olhar para si, você vai olhar para Deus. Então você vai desconfiar de você mesmo. Então tudo que você pensa, tudo que você extrai de você mesmo, todos os seus instintos, todos os seus desejos, você tem que desconfiar. Então, quando eu tenho o temor do Senhor, eu estou olhando para alguém maior, mais forte, mais infalível, eu sempre vou desconfiar de si mesmo. Então, supondo que eu tenha um desejo de comprar um carro hoje.
eu não vou acreditar simplesmente no meu instinto. Eu vou desconfiar. E quando eu desconfio, eu vou buscar a resposta se eu tenho que comprar um carro ou não em Deus. E aí isso se faz o quê? Em oração. Então, acredite se quiser, né? Talvez é muito mais simples do que a gente pensa, mas a gente tem dificuldade de executar coisas simples. Então a gente acredita que é muito complexo ter sabedoria e não é. Sabedoria é saber o que fazer. Lá em Tiago vai falar o seguinte: peça sabedoria a Deus que ele vai dar livremente. Então, assim, o que é a sabedoria que Deus vai dar? É saber o que fazer naquela situação. Então, você está diante de um emprego, você não sabe se você sai desse emprego, se você muda de emprego, se você segue essa carreira. Então, se você ficar traçando uma linha de característica, de dados, para saber exatamente o que fazer, a tendência é você falhar. Porque, muitas das vezes, as nossas decisões são baseadas nas nossas lógicas. Então, a gente sempre está olhando lógica. E Deus não trabalha com lógica. Aquilo que parece que é, às vezes não é. E às vezes a gente é enganado por nós mesmos e acreditamos em ilusão que a gente está caminhando, supondo. Né? A gente toma uma decisão baseada nos nossos interesses. E a gente toma decisões, né, ali sobre ganhos, maiores ganhos. Então eu vou mudar de emprego porque aquele emprego paga maior. E aí eu tomo essa decisão e isso mina totalmente o meu crescimento, isso dificulta a minha evolução, isso me paralisa em um certo ponto que eu não consigo sair e reseta talvez a minha rotina para o ponto zero. E às vezes, tipo, uma decisão que parece que é lógica e correta, às vezes é uma decisão completamente errada. Porque o temor do Senhor, a gente tem que se apegar a isso. A gente tem que entender que Deus é soberano e Ele tem as respostas que a gente precisa. Ele está enxergando o mapa inteiro. Ele não está enxergando só o hoje, só o ano de 2026. Ele está enxergando todos os anos, até o fim. Então ele já determinou o fim. A Bíblia fala que ele é o princípio e o fim. Então, assim, se a gente tiver um entendimento seguinte: poxa, se eu tenho uma decisão para tomar hoje, e eu não sei o que fazer, e eu tenho várias possibilidades, e existem várias possibilidades, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar. Eu tenho que orar e pedir sabedoria para Deus naquele exato momento. E assim, não a sabedoria de Deus, me dá a sabedoria de Salomão. Não é isso que a gente tem que pedir. A gente tem que pedir sabedoria baseada no que a gente precisa hoje. Então, o hoje requer um tipo de sabedoria para tomar as decisões. Então, assim, eu olho para mim mesmo e eu vejo que tem capacidades, completamente uma incapacidade de tomar decisão, porque eu não conheço o futuro, então eu estou preso nas possibilidades, e quando eu estou preso em várias possibilidades, eu vou apelar para a lógica, é o que eu tenho nas mãos. Então a lógica é o seguinte: não, eu vou para cá porque eu estou aqui, né, eu vou morar aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo assim: eu vou morar perto da casa da minha mãe ou longe. E aí, às vezes, fala assim: poxa, eu vou morar perto, que minha mãe me ajuda. Meu pai. Às vezes, isso vai atrapalhar seu casamento. E aí você não sabe. Aí você toma uma decisão baseada na lógica e baseado no seu próprio conforto. E aí você olha para dentro de si e você encontra, talvez, conforto nessa decisão porque está apoiado nos seus instintos. E aí a Bíblia fala: olha, não se apoie no seu próprio entendimento. Você tem que temer ao Senhor. Então você olha para o Senhor, para Deus, e aí você fala assim: o temor do Senhor. Por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque justamente eu não vou confiar em mim mesmo. Então, assim, eu não vou tomar a decisão baseada no que eu penso. E eu vou tomar a decisão baseada no que Deus pensa. Então, quando eu tenho um sentimento, um desejo agora, estou diante de uma decisão para ser tomada. E aí eu olho para Deus e falo: Senhor, o que eu tenho que fazer nesse exato momento? Para onde eu tenho que ir? Isso muda todo o jogo. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque ele começa aí. Porque quando você decide confiar e desconfiar de si mesmo, confiar em Deus e desconfiar de si mesmo, isso é sabedoria total. Você vai diminuir drasticamente as falhas, porque falhas vai ter, porque em algum momento a gente vai se apoiar em nós mesmos, pelos instintos vivos dentro de nós. Mas quando eu começo a amadurecer e entender que é melhor confiar em alguém que conhece todo o contexto e o futuro do que eu confiar em mim mesmo, que sou um mero mortal. Eu não tenho simplesmente como saber o que vai proceder dali. Então, isso me conforta, né, confiar em Deus, né, e aí isso entra para tudo, porque muitas das vezes as decisões que Deus, as convicções que Deus vai te dar, elas vai contra a lógica. Mas por que eu posso confiar nisso? Porque foi Deus que disse. Foi Deus que disse. E aí a gente no ponto: como é que saber que Deus está me respondendo? Você vai saber quando Deus te responder. Existe uma convicção dentro de nós
que a gente tem certeza. Né? E convicção é diferente de empolgação, porque empolgação tem a ver com o que eu pretendo ganhar. Né? Então, quando eu tenho convicção de algo baseado, não é baseado em lógica, baseado em algo que foi colocado dentro de mim. Então, quando eu tomo a decisão de orar, como diz lá em Tiago, olha, se você precisa de sabedoria, pode pedir a Deus que Ele vai dar livremente. Ele vai dar livremente. E essa sabedoria ela vai aparecer dentro de você. Mas o nosso entendimento é a gente confiar em Deus. Como é que eu mostro que eu tenho temor do Senhor? Quando eu estou diante de uma situação boba e simples, eu oro a Deus, eu peço sabedoria. Eu não tomo uma decisão baseada na minha condição. Por exemplo, eu quero comprar um carro, eu tenho dinheiro no banco, eu vou lá e compro. Não, não é assim que funciona. Eu ter o temor do Senhor é mesmo eu tendo condição e dinheiro para comprar, eu só vou comprar quando Deus me disser que eu posso comprar ou não. Então o temor do Senhor basicamente eu passar todas as minhas decisões no crivo de Deus. Então, consagre os seus planos ao Senhor e todos eles terão êxito. Então, assim, eu passo toda a minha vontade no plano de Deus. Então, eu chego em oração e oro. Por mais que eu tenha vontade, eu tenho estrutura e tenho condição de executar. A gente não vive de condição. A gente não pode viver de condição. Você não pode viver da sua própria condição. Você tem que viver de decisão. Qual é a minha decisão? Temer ao Senhor. Eu vou entender o que Deus quer para a minha vida. E aí, a gente evita consequências ruins. Essa é a verdade. É porque muitas das vezes a gente está tomando decisões por condição. Então, assim, se você perguntar para uma pessoa e falar assim, por que você não tem isso? A resposta clássica é assim, porque eu não tenho dinheiro. Então, assim, se o dinheiro é o problema. Então, se ela tivesse dinheiro, ela ia tomar as piores decisões. Então, por que às vezes nós não temos dinheiro? Porque a gente só toma as piores decisões. O dinheiro impulsiona o nosso coração daquilo que ele é. Então, quando eu entendo, independente se eu tenho dinheiro ou não, ou eu tenho dinheiro, eu vou buscar o entendimento, a sabedoria em Deus do que fazer. Então, uma coisa bem simples. Eu estou diante, eu quero fazer uma faculdade X. Né? Então, eu oro ao Senhor. Eu peço se esse é o caminho que Deus quer para mim. E, independente para qualquer situação, coloque Deus no contexto. E esse é a sabedoria para a gente, a sabedoria infalível, para a gente conseguir tomar as decisões corretas e crescer. E aí, o que Deus promete? O que Jesus promete para nós, aqueles que obedecem a Deus? Que a gente teria frutos que permanecem, não frutos passageiros. Porque muita da gente se baseia em frutos passageiros, em bens materiais. Ele não permanece. Ou seja, a pessoa ela consegue algo, mas depois ela volta para a estaca zero. Ela consegue algo e volta para a estaca zero. É o tempo todo fazendo isso. São passos errados, decisões baseadas em lógica. As pessoas casaram 5 vezes porque elas casaram baseado em lógica. Essa pessoa é certa para mim. Elas não entenderam, elas não compreenderam corretamente, elas não buscaram discernimento e sabedoria a Deus. Então, o ponto aqui que eu quero, para a gente finalizar, é que você quer ter sabedoria, tema o Senhor. Entenda que o Senhor é infalível. Você é falível. Você é enganoso. Seu coração é enganoso. Você não pode confiar em si mesmo. Vai ter sentimentos, vai acordar com vontade de fazer algo e você tem que consultar o Senhor. Por que você vai consultar o Senhor? Porque você teme ao Senhor. Se você não teme ao Senhor, você não vai consultar a Deus. Você vai tomar a decisão. Ou seja, tudo que você tiver vontade de fazer, você vai levantar e vai fazer. Então, você pegar Jesus no Getsemane, qual é a vontade de Jesus de fazer? Ele não queria morrer na cruz. Ele estava completamente tomado ali por estresse. Ele estava temendo a cruz naquele exato momento, porque Jesus, apesar de ser Deus, ele estava 100% homem. Ele tinha o mesmo instinto, impulsos humanos ali, fraquezas humanas ali dentro de si. Mas qual é a força? Aonde está a força? Onde está a sabedoria? Ele consulta a Deus, ele ora a Deus, ele pede para Deus, passa de mim esse cálice, e Deus, e ele entende, ele tem a convicção em si mesmo. Né? Você não ouve não existe um texto na Bíblia que Deus falou de voz audível, não, mas provavelmente Deus, pelo meio do Espírito Santo, colocou dentro dele a convicção, mas que seja feita a sua vontade, e não a minha. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente, muitas das vezes, estamos com medo de enfrentar situações, e a gente fica temendo, né, porque são situações de confronto, situações de que eu tenho que fazer uma coisa talvez desagradável, e aí a gente fica preso nisso, a gente prefere virar as costas e não enfrentar, porque a gente está com medo.
E ao invés da gente consultar a Deus e pedir sabedoria a Deus, força a Deus para cumprir o que Ele quer, a gente simplesmente vira as costas e toma as nossas próprias decisões. Isso custa o nosso futuro, isso custa o nosso crescimento, isso destrói a nossa produtividade real. Né? Os frutos, eles só aparecem quando a gente toma a decisão correta. Então, para a gente finalizar e recapitular, antes de tomar uma decisão, consulte a Deus. Tema o Senhor. Então, se entenda que Deus é o Senhor, o Alfa e o Ômega. Então, Ele sabe o que é melhor. E aí, antes de tomar uma decisão baseada em impulsos e sentimentos, você ora e fala: Senhor, eu estou com essa situação aqui, eu estou com essa questão aqui, eu não sei o que fazer. Me ajuda, Senhor, me dá sabedoria para saber o que tomar a decisão correta. Você vai ver que você vai ter a convicção dentro de si da decisão a ser tomada. Mas se você não orar, se você não buscar em Deus, você está se apoiando no seu próprio entendimento. E aí existem consequências gravíssimas para isso no futuramente, porque o fruto não permanece. Essa é a verdade. Você pode até ter resultado imediato, no sentido do que você vê, mas não são resultados permanentes. São resultados passageiros que qualquer um tem, baseado em ganância. Quando você toma uma decisão baseada em ganância, você pode ter um resultado ali, porque você está tomando uma decisão baseada em ganância, vai ter um resultado que você quer, mas ele não permanece. Ele não fica de pé, ele cai. Como diz, construir uma casa na areia. Né? Você se basear em si mesmo, você constrói uma casa na areia, a casa é construída, como diz o texto. Né? A pessoa até constrói a casa, mas ela não permanece, ela cai, ela é destruída, porque ela não tem sustentabilidade, ela não permanece, ela não tem força para permanecer. Então a gente quer permanecer, a gente quer ter uma longevidade, a gente quer ter um crescimento de fato real e permanente, a gente tem que temer o Senhor. Essa é a verdade.